Então, pessoal, eu vou começar com uma pergunta que fez parte de uma enquete que a gente fez semana passada, que eu perguntei para um morador de cada bairro o que eles esperavam de melhorias e da gestão do próximo prefeito aqui. E então eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. O que vocês acham que precisa melhorar em Nova Petrópolis para os próximos anos? No governo de vocês, o que precisa ser melhorado? Primeiramente, o que nós percebemos, eu, o tenente e todas as pessoas que estão conosco, porque nós temos... Desculpa, vamos de novo. Primeiramente, o que a gente percebeu que em Nova Petrópolis não está tendo olhos para a população, para o ser humano. Essa é a primeira coisa que nos chamou a atenção e nos buscou para essa corrida ao executivo de Nova Petrópolis. É a falta de uma visão humanitária, falta de uma visão para as pessoas. Tanto na gestão pública, nós vemos isso, falta de incentivo, de valorização dos funcionários públicos, quanto para com a nossa população. Tudo redunda em multa, em aplicação de multa, em oneração do cidadão. E a valorização foi subjugada a isso. Então a primeira coisa que nos move hoje, né, tenente? É recuperar a autoestima até primeiramente do funcionário público, né? Ele é aquele que nos dá o suporte para trabalhar, ou seja, aquele que foi feito um concurso público, né? A gente fala muito assim na dignidade da pessoa humana, isso é uma coisa que a gente quer levar essa proposta para dentro da nossa gestão. Trabalhar o ser humano primeiramente. Se a pessoa está bem consigo mesma, ela consegue fazer um bom serviço para a sua comunidade. Então essa era a primeira proposta no primeiro momento. Isso independentemente, né, tenente, de religião, de convicção política, de cor. Independentemente, o ser humano, ele é um só. E nós temos que respeitar as opções dele, independentemente da opção sexual. Então, essas questões para nós, elas são todas subjugadas à valorização do ser humano. Não vamos rasgar a Constituição e diz que o Brasil é um país laico e democrático, né? Como alguns estão fazendo aí, se escudando através da pandemia, né? Rasgaram de várias formas os nossos valores. A nossa Constituição Federal, atacar nossos morais, nossos valores em virtude de uma pandemia, né? Então nós vamos levar isso para lá, para a nossa gestão, valorizando a pessoa humana principalmente. E é o que a gente tem visto, inclusive, em âmbito federal, né? O nosso presidente fala muito isso. Nós temos que deixar o nosso povo trabalhar, nós temos que deixar o nosso povo lutar, sem amarras, sem legislação que coíba o livre exercício do trabalho e da democracia. Aliás, que reforço, né, quem tenha a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, que nem eu tive, né, é uma pessoa simples, humana, tranquila, né, a gente vê que ele é preocupado com o cidadão. Ele é aquele paizão que protege os filhos. Defina assim nosso presidente, né? Segunda questão, o que vocês pretendem fazer para resolver o problema da falta de água que é bem recorrente aqui em Nova Petrópolis? Bom, como você falou, eu já fiz até um vídeo nesse sentido. Resolver o problema da falta de água tem várias questões que devem ser atacadas. Uma delas é a inexistência de cisternas. Não vou dizer inexistência, mas a precariedade ainda nas cisternas na nossa cidade e na educação em relação da importância do uso da cisterna. Veja bem, nós temos um estado que chove, estado do Rio Grande do Sul, vamos falar aqui, onde fica o nosso município. Ele chove. Da onde vem essa água? O nosso Pai Maior, ele nos dá tudo, nós temos que saber aproveitar. Ele joga água para nós, e o que a gente faz com essa água? É só nós estendermos as mãos e captar essa água. Você captando com cisternas, para quem não sabe o que é uma cisterna, cisterna nada mais é, em alemão eles dizem Kimba, que é um recipiente que tu bota um caninho, é coisa fácil de fazer, bota um caninho do seu telhado, na sua calha, essa água vai entrar nesse recipiente. Você pode ter vários desses ao redor da sua casa. É aquela água que você bota ali naquele recipiente, uma torneirinha,
Ali você bota uma mangueira, você pode lavar o seu pátio, você pode lavar o seu carro, você pode botar inclusive água para dentro dos seus vasos sanitários, você pode colocar essa água para ela subir novamente no telhado, porque ela vai ter que ter pressão, com uma bomba e ela desce nos seus sanitários. E essa medida nós temos que levá-la imediatamente para os prédios públicos, porque é onde lá concentra o maior número de pessoas. É inadmissível que nós vejamos que aconteça, que nós estamos vendo que está acontecendo, que é água potável, tratável, para tomar, para mandar embora o xixi e cocô. Aqui vamos falar bem claramente, nós estamos usando água potável que nós bebemos para mandar embora os nossos resíduos. Então isso tem que acabar. E essas medidas, como se faz? Educação. Não é com repreensão. Não é, vou multar se aquele prédio não tem uma cisterna. Não é assim, gente. É educação. Nós temos que ser educados para sermos pessoas conscientes, inclusive em termos ambientais. E essas cisternas podem sim ter uma facilitação do poder público na aquisição desses equipamentos, na aquisição de um filtro da água que é captada da cisterna, sobe, tem um filtro que vai depois para os vasos sanitários, para inclusive não manchar vaso sanitário, para a água estar, não digo potável, mas sem aquele resíduo forte que pode manchar os vasos sanitários. Então são medidas assim pequenas que tu pode tomar. Recuperação de nascentes. Eu estive em Brasília, falei com a ministra, a Tereza Cristina, falei com várias pessoas que trabalham com a falta de água. Aqui nós estamos no Rio Grande do Sul e chove, falo de novo. Vamos para o Nordeste, que não chove. O que se faz lá no Nordeste? Recuperação de nascente. O que se faz no Distrito Federal, Brasília? Recupera-se uma nascente. O que é uma nascente? É aquela água que brota do chão. Quantas vezes nós nos deparamos com esse olho de água? E a gente passa e nem dá bola. Falo de novo, nosso pai lá em cima, ele está nos dando. Ele está estendendo a mão para nós com a água. É só nós sabermos captar. O que o nosso presidente fez no Nordeste? Lá quase não chove, é outra realidade. Ah, mas não tem luz, não tem energia. Gente, vamos para energia limpa, fotovoltaica. Ele botou painéis para poder movimentar o motor que retirou água do subsolo. Então nós temos tecnologia, nós só precisamos de uma coisa: sair da nossa cadeira, do nosso conforto, da zona de conforto. Pode completar. Tudo isso aí que ela está falando, eu resumi uma palavra só que está em moda hoje: sustentabilidade. É a palavra da moda hoje. Então tudo está colocado dentro da sustentabilidade. Que se transformou numa palavra de moda, né? A sustentabilidade, mas que nos traz algo grande, que é um legado para a humanidade. Saber utilizar aquilo que a natureza nos dá. E a natureza aqui é muito fértil em Nova Petrópolis. A água nós temos que saber utilizá-la. Nós temos uma companhia estadual que precisa sim uma intervenção positiva ali. Não uma intervenção negativa, uma intervenção que a população não seja beneficiada. É uma intervenção positiva, que é ver o que está acontecendo com esse maquinário. Máquinas, elas têm tempo de vida. Você tem que ter um relatório. A Corsan tem um relatório daquele motor que puxa a água da barragem? A Corsan tem um relatório de quanto em quanto tempo tem que fazer o desassoreamento da nossa barragem? São questões práticas, são questões cruciais para que a gente evite que falte água na nossa sociedade. E eu vou garantir uma coisa aqui: não vai faltar água. E eu queria que tu ressaltasse aí uma situação que tudo isso aqui vai gerar, é o impacto econômico, né? Tanto no privado quanto no público. Usando todas essas formas aí que a doutora acabou de colocar, gera um impacto financeiro muito grande lá no público e no privado. Isso que a gente quer hoje. Redução de custos, né? Economia, é o que se busca hoje. Isso gera impacto financeiro na parte econômica. Porque o que nós vimos também é uma restrição muito grande na realização de poços artesianos, de utilização de água de açudes, né? E isso precisa ver com olhos de uma maior flexibilidade e responsabilidade. Não se pode admitir
que uma pessoa que hoje nos coloca frutas e verduras na mesa, ela esteja impedida de cultivá-los e nos estender o alimento por falta de políticas que permitam e facilitem a realização dos nossos artesãos. Então, o próximo ponto é relativo ao algo que aconteceu aqui no município recentemente, que a gente teve uma tentativa de censura à imprensa, né, o jornal, e eu queria saber como é que vocês pretendem lidar com questões de imprensa e a transparência da gestão de vocês, tanto com a imprensa quanto com a população. Nós, eu e o tenente, somos operadores do direito, tá? O tenente ainda não está formado, mas está em vias de, e eu sou advogada. Nós temos por hábito cumprir a Constituição e sempre levantando essa questão que Constituição ela se sobrepõe a qualquer outra lei, inclusive a decretos estaduais que tiraram o nosso direito de ir e vir e querer nos calar. A nossa Constituição é a nossa lei maior, né, tenente? Bom, a doutora colocou aqui, né, eu sou um mero raba por enquanto, né, doutora? Então, assim, nós como futuro operador de direito, que serei eu daqui a alguns dias, a gente tem que pensar no direito como legalidade, ser legalista, né? E o que a gente coloca assim, ó, que a nossa relação, tanto com a imprensa quanto com o público, ela tem que ser transparente, baseada na ética e na moral. Sem esses três pilares não funciona nenhuma gestão pública. Ética, moral e transparência. Seremos transparentes sim nas ações, né? Porque assim, as pessoas têm que ter conhecimento de como vão fazer e como está sendo feito as nossas ações de governo. Vamos chamar assim o público a nós também a imprensa. Vamos ser transparentes e éticos na nossa gestão, baseado também na moral, que hoje faz muita falta em gestores públicos, ter um pouco mais de moral, de ética e transparência, para evitar qualquer tipo de desconfiança frente à nossa comunidade. A gestão pública se faz baseada nos três pilares, ética, moral e transparência. Até falando especificamente da mídia, né? Das questões de publicidade, de questionamento de repórteres. A liberdade de imprensa, ela deve sempre ser uma bandeira hasteada, tá? E assim será. E nós, no nosso governo, daremos toda a informação para a imprensa de forma mais transparente possível para que ela possa trazer e levar a informação para o seu público da melhor forma e mais fidedigna. O que nós realmente não vamos gostar é se nós fizemos toda essa transparência e haja uma inversão da verdade. Isso ninguém vai gostar, ninguém vai compactuar com isso. Nem a própria imprensa não vai compactuar com isso se eu chego e digo que a imprensa falou algo errado ou inverteu, quando na verdade não inverteu. Então, a transparência, a verdade, porque só a liberdade nos libertará. O que Nova Petrópolis não tem hoje, mas terá no governo de vocês e poderá fazer com que as pessoas lembrem como uma marca do governo de vocês? É bom te falar. Dignidade. Primeiro assim, dignidade da pessoa humana, em todos os sentidos. Ética, moral, comprometimento, né, e transparência. Isso vai marcar nosso governo. As pessoas vão lembrar no futuro, aquele pessoal que teve 4 anos ali, trabalhou da seguinte forma: foram transparentes, foram éticos, foram conservadores também. E ser conservador é ser racionário, é se manter com os valores que se perdeu, ou buscar esses valores ou mantê-los. Então nossa marca vai ser assim, baseada nesses pilares aí. Então no futuro nós vamos lembrar que essa dupla que passou aí vai marcar por esse tipo de governo. Muito se fala em respeitar o agricultor, o povo, a população do campo, mas hoje nós visitando os lares, e ontem à noite eu estava no Stilek, era 8 horas da noite, eu estava no Stilek, e conversando com uma família de agricultores, eu saí muito triste de lá porque eles estão desistindo de ser agricultores pela falta de consideração e respeito pelos atuais administradores. Foram eles também, tanto aqui do executivo como de alguns órgãos que deveriam
representar bem os agricultores e deveriam levar essa dignidade para eles, olhar olho no olho. Eu perguntei, quando foi a última vez que veio um representante aí da empresa que representa os agricultores? Eles falaram assim, aqui veio uma vez na vida. Então assim, representar uma categoria de pessoas não é você só botar no jornal um anúncio de é dia do colono, é dia do agricultor, é você estar lá com ele, você ouvi-lo e participar da vida dele. Eu entendo que todo gestor público tem a obrigação de amparar aqueles que fazem parte da sua comunidade e amparar em todos os sentidos. E como é que vocês pretendem lidar com os opositores, sejam eles eleitores ou os outros políticos, né? Porque vocês veem uma novidade, um partido que está Nasceu em março. Isso. E como é que vocês veem essa situação? Toda crítica, ela tem que ser trabalhada e administrada como algo construtivo. Sem crítica nós não evoluímos. Se você não for criticado no seu trabalho, você vai achar que está top, que está bom, que você não precisa evoluir. A crítica ela tem que ser vista como um degrau para a evolução. Assim, eu li a biografia de Ronald Reagan, né? E foi entrevistado o oponente que perdeu, que é o Lyndon Johnson. Foi entrevistado após o pleito de haver perdido. E ele falou assim, ontem ele era meu oponente, hoje ele é meu presidente. Então eu espero que as pessoas entendam isso aí. Ontem ela foi oponente, amanhã ela é minha prefeita. E um dos exemplos de crítica que nós podemos até usar, bem emblemático, é o nosso presidente da República, que sempre foi muito enfático e muito aguerrido nas suas colocações. E eu sou muito assim também. E com o tempo a gente vai ver que algumas pessoas não se identificam e às vezes até não nos escutam, porque vê que a gente é muito de guerrear por aquilo que a gente entende que está certo, né? Ele teve que mudar, ele teve que se polir, ele teve que se transformar, mas por quê? Porque ele teve que melhorar para atingir o maior número de pessoas. Aquele pensamento dele estava correto, mas a forma como ele estava colocando estava sendo um pouco agressiva e isso estava espantando um pouco as pessoas. E de uma certa forma, eu me espelhei no Bolsonaro porque eu sou um pouco assim, meu pai é assim. Mas a gente, com o tempo, com as críticas, a gente vê que nós precisamos ser mais polidos, nós temos que ter um pouquinho de mais calma para lá na frente conseguir aquilo que é certo para a sociedade. É porque que o eleitor deve escolher vocês e não os outros candidatos. Dever ele não deve, né? Ele não tem essa obrigação, porque nós vivemos num país democrático de direito, ele tem essa opção. Nós somos uma opção, nós somos o novo. Eu diria assim para os amantes do vinho, né? Não se mistura vinho velho com vinho novo. Né? Hoje nós somos o novo, nós representamos o novo, porque nosso partido não trouxe nenhum resquício da política ultrapassada, que é uma política de conchavos, de favores, de troca de cargos, de, como se diz, troca de cargos e troca de favores, né? Nós estamos vindo com essa política, nós não vamos negociar cargos, nós não vamos negociar os valores mais ricos de uma administração, que é cargos técnicos, porque quem paga o salário dessas pessoas que vão administrar a cidade é a população. Não somos nós que pagamos essas pessoas, é a população que paga. E ela é a maior interessada em ter uma prestação, uma boa prestação do serviço público. Os nossos funcionários públicos, eles prestam serviço público para a população. E nós não vamos fazer negociatas com cargos públicos para que nós cheguemos ao poder. Nós somos sim uma escolha, uma opção. Por que a população deve optar por nós? Dois motivos. Nós vemos com o seguinte comprometimento, o dever legal e o moral. A gente tem conhecimento hoje que a população tem anseio de mudanças, né? A gente viu no Poder Central como é que foi a mudança. Então por que nós, 51 patriotas, somos a opção de mudança
Nós somos a renovação. Nós estamos trabalhando com renovação e seremos a renovação. Então, portanto, as pessoas querem realmente mudança na sua cidade, desejam essa mudança dentro do seu íntimo, lá no seu coração. A opção é hoje, então, o 51. E não tem no nosso partido nenhum ex-político, ex-mandatário de cargo, né? Até porque para não trazer nenhum viés de devedor político. Porque o que mais se vê hoje são políticos aqui na cidade presos a amarras, uma própria teia que eles se subjugaram e não podem sequer se manifestar contra uma realidade que tem a falta de água na cidade. Eles não se manifestam, eles não falam o que vão fazer. Você pode pegar o nosso legislativo, ele está engessado. E esse engessamento, só quem se prejudica, só quem carrega os benefícios disso é a população. Por isso somos a mudança. Falta de transparência, falta de representatividade. Nova Petrópolis hoje não tem representatividade no legislativo. Os representantes do legislativo estão presos às próprias amarras com o executivo. Eu entendo isso. Eu reforço, o nosso comprometimento é com a população. População. Nós vamos assumir uma função dia 1º. E função se exerce em prol da população. O que vocês têm de projetos, de planos para a questão da segurança no município? Segurança pública. Ah, Deixa eu pegar aqui alguma coisa que nós botamos até para ser um pouco mais direto e fiel ao nosso plano de governo. Plano de governo que fizemos em grupo, né? Não fui eu nem ele, nós fizemos esse grupo. Então, uma das principais objetivos é estimular a criação de grupos de WhatsApp dos moradores dos bairros, tá? Visando a troca de informações de segurança na comunidade. Eu entendo que cada bairro deve ter um grupo de WhatsApp, ou um grupo até de todos os bairristas, né? Porque se ele vê, se alguém lá na ponta viu alguma coisa errada, ele já bota no grupo, ó, passou um carro aqui nessa situação, ficam de olho, né? E isso, essa união da sociedade, essa união dos bairros, é muito salutar, porque tu une as pessoas também. O que se viu de um tempo para cá é um individualismo muito grande, e toda a sociedade perde com isso, porque o nome já diz sociedade, é sociabilizar, é ser sociável. E a gente viu uma política até hoje de individualismo, de punição, de competição, e isso não é bom. Então nós temos que pensar no próximo, nós temos que pensar no nosso vizinho, nós temos que pensar não só na nossa família. Esses grupos de WhatsApp serão implementados na nossa cidade, junto com um trabalho intenso de monitoramento, né, Tenente? a gente sabe assim, que segurança pública é um dever de todos e obrigação principal do Estado, né? Mas quando o Estado é omisso, eu entendo que o gestor público municipal tem o dever de intervir na segurança pública, buscando meios e plataformas para que ela funcione. Eu sei, a gente sabe hoje que o Estado, hoje há muito tempo, abandonou não só a segurança, mas também a educação. Está um pouco afastado, né, de como fazer uma gestão pública e não política nessas duas secretarias. Nós aqui no município, nenhum gestor público municipal quer que a sua cidade seja tomada para a delinquência. Porque o seu lazer fica tolhido, o seu trabalho fica perigoso, o seu trabalho na via pública, e o principal, que é o turismo. E nós vivemos o turismo. Ninguém faz turismo aonde não há segurança. Então, o gestor público municipal tem o dever de intervir se o Estado for omisso. Fornecer meios, equipamentos para um bom funcionamento da segurança pública é um dever do Estado, sim, mas não fica só nisso. Precisamos de material humano. Eu conheço muito bem todos os nossos defeitos da população, sim, conheço. Sei aonde chegar para buscar material humano, meios humanos para se trabalhar. Porque a arma não trabalha sozinha e a viatura não anda sozinha. Valorização, né? Nós precisamos de material humano e isso está defasado hoje em todo o Estado, sim. Tem como buscar, existe meio, sim, sabe que hoje todo meio é através de contatos políticos. Por isso eu, dentro da gestão municipal,
tem os caminhos para chegar até lá e buscar mais material humano para o nosso município. Não queremos aqui a defesa tomando conta, e muito menos um turista vindo aqui fazer turismo, visitar nosso município, preocupado com a sua segurança. E não só ele, as pessoas que residem aqui também têm o nosso momento de lazer, de trabalho, e tem que merecer uma boa segurança pública. E para isso nós vamos fazer algumas coisas que vai mudar muito a nossa segurança pública, para todos nós, para quem não diz também. Nós não temos no município o gabinete de segurança pública. E para dar uma resposta para a população em relação ao salário que o nosso vice-prefeito vai receber, ele vai ter essa missão e essa responsabilidade. Segurança pública no nosso município ficará a cargo dele, sob responsabilidade dele, ele vai ter que desempenhar bem. Mais uma nas minhas costas, vamos lá. Sim. Não tem medo de desafios, não tem problema nenhum. Não vai ser secretaria, Não. vai ser, na verdade, um gabinete da segurança que ficará a cargo dele. Uhum. Nós não vamos criar secretarias, nós vamos criar gabinetes, onde sem onerar a população e os cofres públicos, tá? Certo. Essa questão dos grupos ali, como é que ele vai funcionar? É um grupo que os moradores, que eles se comunicam ali quando vê que acham que tem algo errado, e achando que tem algo errado eles acionam, por isso não vai ter alguém junto. Funciona assim, ó, os moradores de bairro, né, terão um grupo, e um daquele grupo ali será, né, a pessoa que tem a ligação direta com a Com a corporação. segurança pública. Né? Isso aí. Porque aí essa pessoa vai checar antes de chamar. Porque a minha preocupação é o seguinte, alguém que possa usar isso justamente pro contrário, de mobilizar a população dizendo que há algum problema lá, manda a polícia para lá e tira o foco de outro lugar, e aí eles fazem o tráfico de drogas lá, sabendo que a polícia está longe. Toda ação, ela vai sempre ter um risco. Isso que você está falando pode acontecer hoje. Pode um morador de lá dizer que tem algo num outro bairro e deslocar a polícia. Não precisa nem fazer parte desse grupo de WhatsApp, entendeu? Sim. Esse risco sempre vai existir. Pessoas mal intencionadas tem na sociedade. Agora, nós não podemos deixar de agir em função de pessoas de má fé. Tá? Nós não vamos deixar de gestar um município, uma administração de forma transparente e adequada, porque na sociedade existem pessoas de má fé. É isso que tu colocou, né? Até concordo em parte contigo, mas um grupo de WhatsApp que vai fazer esse tipo de monitoramento, uma pessoa só, ele pode fazer uma ou duas vezes. Uhum. Mas existe uma coisa chamada setor de inteligência no órgão policial. Nós já temos associações hoje de bairro que podem ser utilizadas. Então, se ele fizer uma ou duas vezes, na terceira ou na quarta, com certeza será pego. Sim. Né? E não precisa só usar o WhatsApp para fazer esse tipo de levantamento, ao contrário do policiamento. O 190, mesmo sendo gravado lá, as pessoas usam para desviar o policiamento para outra área, para poder agir nessa área. Nós vamos cadastrar essas pessoas, o presidente da associação vai ser responsável pelo cadastramento. Hoje já existe em relação à água, o cadastramento para dizer que vai faltar água, que tem um vazamento em algum lugar, por isso que vai ter algumas horas que vai faltar água. Os mesmos grupos podem ser usados para a segurança da sociedade. O grupo de WhatsApp é do bairro todos se conhecem. Inclusive para animais, nós temos que ter uma atenção especial para os animais. Hoje até já existe informalmente, assim, eles botam até no Face, tem um cachorro aqui, alguém sabe de quem é. Então assim, a sociedade, a gente está vendo que ela está tentando se organizar, só que ela não está tendo esse respaldo dos administradores públicos. Ela está buscando se organizar porque ela está vendo que o administrador público deixou elas ao léu. E sobre obras e questão de infraestrutura na cidade? Primeiramente, eu vejo uma necessidade muito grande de pequenas ações. Não é necessário, se você vê assim, não digo necessário, mas não é você jogando asfalto numa rua que você completou o seu trabalho, entendeu? Primeiro você tem que ver as pequenas ações. Nós estamos vendo aqui no centro da cidade, nós vemos bueiros abertos, nós estamos vendo locais onde passa esgoto que está aberto, né? Falta de acessibilidade, muito ainda. Eu estive num posto de saúde na linha temerária, onde não tem como entrar com uma cadeira de rodas, não tem acessibilidade. A ambulância não pode chegar no posto de saúde
E ontem tivemos o relato de uma senhora que foi com um familiar em cadeira de rodas, como não tem acesso na UBS, ele está com pontos numa perna, foram retirados os pontos na via pública. Essa é a realidade do nosso município. Então, assim, é muito hipócrita achar que num final de governo nós empobrecermos a população fazendo um empréstimo, nós vamos pagar 22 milhões, jogando asfalto, que nós cumprimos a nossa função. Não, não é assim. Primeiramente você tem que ouvir a população, o que mais ela necessita naquele momento. Se ela disser para nós precisamos de um asfalto aqui na nossa rua, nós vamos fazer o asfalto, porque nós já temos inclusive o comprometimento do governo federal que vai nos dar todo o apoio para o asfalto, sem empobrecer a população, sem fazer empréstimos. Recursos tem, faltam projetos, e projetos terão na nossa administração, porque nós teremos o gabinete de projetos. Jamais vocês verão em 4 anos de governo que nós vamos perder a construção de uma escola, de uma creche, ou perder recursos por falta de projetos. Isso é um atestado de ineficiência da administração pública. Não ocorrerá na nossa administração. E obras, elas serão feitas todas que a população assim desejar e demandar. As obras de infraestrutura são uma necessidade, né, de qualquer população, no mundo inteiro. Agora, não vamos fazer onerando o erário público. Isso é falta de planejamento, né? Falta de alguém sentar, planejar da forma que será feita, como fazer. Existe, sim, existe. Sem onerar o erário público, existe, sim. Então, as obras devem ser feitas da forma que não cause impacto no erário público, né? Tem meios de fazer? Sim. Nós buscamos, sim, já buscamos, sim. E na questão do turismo, que é que precisa melhorar, o que se daqui a pouco pode ter se perdido em Nova Petrópolis, como é que a gente consegue, vocês podem fazer que Nova Petrópolis esteja daqui a pouco brigando pela atenção dos turistas com outros municípios que têm mais abrangência de pessoas, como Gramado, Canela. O que vocês pretendem para o projeto para o turismo? Em primeiro lugar, ter uma pessoa com responsabilidade, tá, que comande essa secretaria. E conhecimento da pasta. E conhecimento técnico. A responsabilidade de um administrador público, e aqui me incluo o tenente, não é simplesmente preencher um cargo, uma função. Eu bato nessa tecla, é função. Nós temos que valorizar o dinheiro, os recursos da população de Nova Petrópolis. Porque a prefeitura não gera recursos, ela não tem uma maquininha lá que faz dinheiro, não. Quem bota os recursos lá para serem administrados na prefeitura é a população de Nova Petrópolis com o seu trabalho. E os projetos que enviamos para o governo estadual e governo federal captam recursos para a cidade. Mas o que move a cidade aqui são recursos da população vindas do suor do trabalho deles e dos impostos. E no turismo não é diferente. No turismo nós necessitamos sim de uma parte de impostos dessa população que nós utilizamos e vamos utilizar com responsabilidade. O que se viu aí no último Natal é vergonhoso. É vergonhoso nós usarmos decoração que existiam num ambiente fechado que já era da prefeitura e nós pagarmos pela utilização daquilo que era nosso. Então isso não pode acontecer. E desafio aqui a que a população vá atrás, que busque saber o que está acontecendo, que procure os seus representantes, já que eles não estão tão próximos à população, mas que a população procure os nossos representantes da Câmara Legislativa, que são os vereadores, para saber o que é o resultado da CPI do último Natal. Porque isso não pode acontecer. Nós temos que ter lisura no trabalho. E o turismo, como várias outras
secretarias deve ter uma atenção toda especial, porque é o turista que traz dinheiro. Não é a secretaria mais importante, não. Todas fazem parte do mesmo pilar. Todas são importantes. Educação é importantíssima, saúde é importante, turismo é importante. Agora, para nós trazermos recursos que permitam o pagamento desses impostos à administração pública, ao erário público, na maioria deles vem do turismo. E o turismo vai ir muito bem, obrigado, no nosso governo. Razão pela qual fomos a Brasília. Sim. Já temos projetos para serem implementados aqui em Nova Petrópolis, e digo mais, quando o secretário da Embratur me perguntou assim, mas e se você, por um acaso, não vencesse as eleições, você continuaria com esse projeto que nós temos para Nova Petrópolis? Com certeza, porque o projeto não é meu, o projeto é da cidade. Então nós temos vários projetos para Nova Petrópolis, inclusive aqui vou te dar de antemão, dia 26 estou em Brasília. Não é uma surpresa? Não é uma surpresa. Não é uma surpresa. Dia 26 estarei em Brasília, estarei com um empresário alemão, com o ministro do Turismo do nosso Brasil, nosso ministro do Turismo, e lá nós vamos selar uma parceria para Nova Petrópolis que colocará a nossa cidade no olho do mundo. Esse empresário alemão é um dos diretores da Mercedes-Benz. Bacana. Mas isso seria... Mas o projeto continua sendo novidade. Não posso. É a novidade, tá? É de grande impacto. É um no turismo, investimento sim. público-privado em Nova Petrópolis que vai aquecer o turismo em Nova Petrópolis, porque nós precisamos de novidade. Não adianta você... É muito lindo o nosso parque aqui. É muito lindo o nosso labirinto. É lindíssimo o Ninho das Águias. Mas nós precisamos, além de fomentar, de melhorar esses pontos turísticos, nós precisamos ter novidade. O turista quer novidade. Pensa bem, como um turista ali de Porto Alegre, que já veio várias vezes aqui, o que ele vai dizer? Eu não vou a Nova Petrópolis porque não tem mais novidade em Nova Petrópolis. Já vi tudo. Canela tem Sky Glass, eu vou para Canela. Então, nós precisamos ter novidade. Turismo tem que ser feito com um olho visionário. Tem que tirar a bunda da cadeira, ir para Brasília, ir lá no governo estadual e chamar o empresariado e abrir as portas para o turismo de Nova Petrópolis. Não, de nada adianta você fechar e ficar com medo. Você tem que ter coragem para mudar. Nós não podemos viver só de eventos turísticos. Nós temos que ter opções turísticas o ano todo. Então o projeto é em cima disso, mas continua sendo um segredo. Um dos. No turismo também ali tem que acrescentar o turismo rural. Nós teremos, isso será tem projeto isso aí também. O carro-chefe é o turismo rural. O agroturismo. Nós já nos comprometemos com isso, com o agroturismo. E esse agroturismo, ele não vai ficar simplesmente em umas plaquinhas espalhadas pela cidade ou para colônias. Ele vai ter toda uma logística tecnológica. O agroturismo voltado para um sistema tecnológico de informação. Aqui no centro nós teremos a Casa do Agricultor, onde as pessoas terão acesso a um projeto tecnológico. Eu já tenho essa contrapartida, eu já tenho com o deputado Marcelo Brum, tá? Então vai ter essa Casa do Agricultor, onde ali na Casa do Agricultor, o turista que chegar para comprar, ele vai ter uma visão da onde saiu aquela verdura. Ele vai assistir um filme da onde saiu aquela verdura, como é que aquele agricultor vive, as condições de vida dele, aonde fica a linha dele. Inclusive nós vamos botar um QR Code, um localizador que a pessoa pode inclusive ir lá visitar a propriedade dele. A gente vê turismo assim, aquela pessoa que mora numa cidade grande, ele quer vir fazer turismo na região, Ele tem quer que ter ver várias opções. Ele quer ver a natureza, ele quer ver o verde, entendeu? Então tem que ter essa opção quando chegar aqui. Lá também tem um turismo. As crianças, no interior. Elas vão ter essa realidade de que o bifinho que vai dentro do McDonald's precisou
de um agricultor, do abate de um boi, para chegar a fazer o Mac dele. Aquela saladinha que está lá no Mac veio de um agricultor. E o que ele passa para ter tudo isso? As dificuldades que hoje eu desafio hoje aqui. Eu quero ver qual dos políticos que hoje estão se lançando para a campanha, o que eles fizeram para o agricultor. Medidas efetivas para facilitar, para deixar o trabalho deles menos árduo. Na questão da educação, que é que vocês têm planejado? Primeira coisa, valorização dos professores. Tá? A valorização dos professores é algo que se fala muito e se faz pouco. Primeiramente, a valorização do professor ele começa pela disponibilidade de cursos e de aperfeiçoamento. A gente vê muito o professor sendo enaltecido como uma das principais profissões, a mais importante, mas isso não enche barriga do professor. Um professor tem que ter disponível, inclusive, um atendimento psicológico, psicossocial, psicológico, porque ele sofre muito em sala de aula, é muito desgastante ser professor. E um dos nossos planos de ações para a comunidade dos docentes e dos alunos é a permanente disponibilidade de um profissional da psicologia nas escolas. Tanto para auxiliar os professores, como agir, ou dentro das suas frustrações, porque nós vemos hoje uma frustração muito grande dos docentes, tendo em vista a falta de consideração, de respeito, de tratamento, né? E oportunidades de crescimento, de valorização. Nós vemos também nos alunos um problema muito sério de desmotivação, de desagregação familiar, que aconteceu muito grande. E o profissional da psicologia, não adianta ter aqui um CAPS no centro, não é isso. Nós temos que levar o psicólogo, o atendente, o que vai fazer esse trabalho até as escolas, e isso nós levaremos. Um atendimento de psicologia em sala de aula para o aluno e o docente. Eu acho que é até mais fácil o atendimento do professor dessa área, que ele vai conhecer a real situação que ocorre dentro de uma escola. Fica mais fácil dar um pré-atendimento tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, né? Então a nossa ideia, como a gente quer resgatar a autoestima do funcionário público municipal, e o professor faz parte desse funcionalismo aí. Nós vamos resgatar primeiramente isso aí, então, trazer ele de volta para a situação de professor, daquele que está fazendo conhecimento. É inadmissível, tá? Que a nossa educação infantil esteja nas mãos de uma associação sem fins lucrativos. Então, população de Nova Petrópolis, aquele seu filho e o meu filho também estudou, sob a guarda dos professores e coordenadores e assistentes da turma, mas ela é uma associação sem fins lucrativos, que ganha mensalmente 460 mil só para gerenciar o pessoal. Ela é sem fins lucrativos, o estatuto dela diz isso. Mas ela ganha do município 460 mil só para gerenciar o corpo humano. Entendeu? Então, a parte física, que é a escola, merenda, isso tudo é custeado pelo município. Essa associação apenas gerencia o corpo docente, vamos dizer assim, tá? Os pedagogos. Agora, por que nós necessitamos de uma associação à turma se nós temos uma Secretaria da Educação? Uma questão tão mera econômica? Me desculpem, mas educação infantil não pode estar subjugada a cifrão. Porque essas crianças serão as nossas sucessoras, são o nosso futuro. E nós temos que cuidar muito bem das crianças. E no meu entendimento e do tenente Marco Antônio, educação infantil é responsabilidade do município e não de uma associação, e não de uma associação sem fins lucrativos. Tem que estar sob a tutela do município.
E só voltando à questão da profissional de psicologia para os professores, até para os alunos, esse profissional, é que eu não entendi, acho que tu falou, ou eu compreendi errado, falou que estaria sempre disponível, mas tu comentou de ele estar dentro do ambiente escolar para conhecer a realidade. Então ele trabalharia onde? Ele trabalharia estando disponível para quando fosse chamado ou dentro da escola, no horário de aula? Não dá para engessar. Não dá para engessar. Inclusive, o que tem que ter um cuidado. Entendeu? Esse profissional, ele vai, ele vai estar em contato com as escolas e ele vai visitar as escolas e vai ter uma ligação direta com os representantes dessa escola para saber. Porque o que acontece hoje? Chega um aluno apático na sala de aula, não rende mais, está apresentando alguns sinais de distúrbio. O psicólogo tem que agir rápido, porque isso é responsabilidade nossa, de cuidar dessa criança. Um professor tem em sala de aula, digamos assim, um aluno agressivo ou um aluno que está tirando as energias desse professor, ele merece todo o nosso respeito, o professor e o aluno. Então esse profissional vai estar à disposição. E além da gente ter esses profissionais psicólogos, que eu digo assim, que é algo que nos preocupa muito, inclusive após pandemia, né? Após pandemia, hoje os professores eles estão dando aula, eles estão ministrando aula por EAD. Daqui um pouco a realidade vai mudar, vamos para a sala de aula. Estão preparados esses docentes agora para receber alunos que ficaram em casa? De uma certa forma, desregrados daquela rotina escolar? Esse professor, como ele vai chegar? Qual o impacto dessa pandemia no psicológico de todos nós, de toda a população? Então, a grande preocupação é com pós-pandemia. E nós temos essa responsabilidade. E tanto que a nossa preocupação com esse pós-pandemia, que nós criamos o SIMPA, que é uma Central Nova Petrópolis Ajuda. CNPA, tá? Central Nova Petrópolis Ajuda. Nós ficamos elaborando isso aqui, várias oportunidades, conversamos sobre isso. Como é que nós vamos fazer para ter um profissional, para ter pessoas capacitadas para ajudar a nossa população? Então a Central Nova Petrópolis Ajuda é uma via de canal facilitador para atendimento emocional ao cidadão e para os casos de violência doméstica, focando a valorização da vida em parceria com entidades civis como o CRAS, entidades civis como o CRAS, como o CAPS e conselhos tutelares. Entendeu? Então nós vamos ter que fazer essa rede, junto com esta Central Nova Petrópolis Ajuda. É uma central que vai ter que funcionar 24 horas por dia. Esse modelo foi se baseou assim, existe já em Porto Alegre o CVV há muitos anos, né? Que chama Centro de Valorização da Vida. Então a gente tem mais ou menos pegou o formato lá e vamos trazer para cá também. CNPA. Claro, com a nossa sigla, né? Central Nova Com a Petrópolis nossa Ajuda. sigla, lógico, com a nossa sigla. Central Nova Petrópolis Ajuda. Daí a pessoa vai ligar, porque nós também temos um problema muito sério com o alcoolismo na nossa cidade. Não vamos ser ingênuos e não enxergar. Se o nosso lema é a transparência, nós vamos enxergar tudo, todos os problemas. E o meu problema, ou o seu problema, pode ser meu amanhã. Os problemas familiares estão aí. Agora, dia 1º de janeiro, o problema de vocês é nosso. Até porque assim, eu sou um profissional da segurança pública. Muitos conflitos que são familiares se resolvem com uma boa mediação. Boa mediação. E não com uma técnica policial. Eu vivenciei isso durante muitos anos. Ser chamado para um conflito social ali, familiar, que pode ser resolvido com um profissional de outra área, numa boa mediação, sem envolver, né, o braço armado do Estado, vamos dizer assim. E aí a última questão sobre essa parte talvez também engloba um pouco dessa parte da educação, porque tu falou de alcoolismo e fala lá em cima sobre a questão das infraestruturas nas UBS, é sobre a saúde, que vocês podem... A saúde, né? Bom, primeiramente nós temos um grande parceiro da saúde, né? Sim. Uma pessoa maravilhosa que é o Dr. Martin Portner, que muito nos orgulha e engrandece. A nossa... Muito elogiado. Muito elogiado pela o local de população. trabalho que está, nós vivemos em loco, tá, o trabalho dele. E os elogios da população no tratamento da pandemia.
diz bem, no tratamento da pandemia, onde muitos foram de encontro, né, se baseando por protocolos, ele fez o tratamento que deveria ser feito desde o início, e as pessoas hoje nos agradecem pessoalmente da forma que ele tratou. Ele valoriza a vida. Ele valoriza a vida e não a doença. Ele valoriza a vida. O que nós vimos na administração hoje é valorização da doença. Quando se deve valorizar é a vida das pessoas. O Dr. Martin Porta, então, veio trilhando esse caminho conosco e hoje nos dá uma grande alegria, e ele é o fomentador da Mini UPA 24 horas. Então esse será o grande legado que nós deixaremos aqui para Nova Petrópolis. É uma UPA, Mini UPA 24 horas para atendimento emergencial à comunidade. Continuaremos com franco parceria com o hospital. Essas senhoras do hospital devem ser respeitadas pelo trabalho que executaram até hoje. E entendo que a interferência do município no hospital, ela deve só ser positiva, nunca impositiva. Tá? Impositiva jamais do poder público no hospital, porque essas senhoras, elas merecem respeito, mas ela deve ser construtiva. E qual das formas? Nós já estivemos lá, fomos muito bem recebidas pela diretora do hospital. Uma das primeiras visitas, uma das primeiras visitas, e ficamos muito admirados com a evolução daquele hospital em termos físicos, né? Em termos físicos, está preparada lá a nossa sala, e eu prometo aqui a mamografia, que eu já prometi para elas, que já está sendo implementados os recursos. Nós teremos uma mamografia em Nova Petrópolis, especialmente agora em Outubro Rosa, que nós estamos falando. Não se pode esperar que uma mãe saia do interior do município e vá para Caxias ou vá para Porto Alegre fazer um simples exame de mama. E esse deslocar, essa dificuldade, acaba prejudicando a prevenção. Eu fiz um vídeo com a doutora Zopas, em Porto Alegre, que me tratou. Eu tive câncer de colo de útero. E não me envergonho nem um pouquinho de falar isso aqui, porque isso é a realidade das mulheres. Eu fui a Porto Alegre, eu tive condições de ir, eu pude ficar lá para me tratar. Agora, quantas dessas mulheres não têm essa condição? Então, a prevenção é o melhor caminho. A doutora Fabiola, que falou comigo em Porto Alegre, na Santa Casa, ela inclusive me colocou o seguinte: Doris, busca recursos para as mulheres para que elas implantem o contraceptivo. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para as mulheres em termos de controle de natalidade para elas. É a implantação do contraceptivo, e isso eu vou fazer. Porque eu não posso admitir que uma mãe se sinta mal toda vez que ela imagina que possa estar grávida e aquele filho não está nos planos dela naquele momento. Uma mulher, ela precisa ter estabilidade emocional, porque não adianta, quem gesta é ela, quem carrega é ela esses 9 meses. Então nós temos que dar para a mulher condições para que ela possa administrar, junto com o seu companheiro, o momento correto, o momento certo para ela ter um filho. Planejar a gravidez. Planejar a gravidez. E vou retornando à questão da mulher, da prevenção do câncer. Nós traremos primeiramente a mamografia e outras surpresas que virão, né? Mas as mulheres são... Você pode de vez em quando me criticar, mas as mulheres serão o olho da minha administração. Se eu não falar aqui isso, eu fico preso em casa também. As mulheres serão o foco dessa administração. As mulheres, elas cozinham, limpam a casa, gestam, dão a luz a estes homens aqui, e ao mesmo tempo que estão dando mamadeira para eles lá no Bebê Conforto, estão fazendo comida, estão limpando o chão, estão atendendo o telefone e cuidando dos outros filhos. Então, a mulher tem capacidade para levantar voo e fazer maravilhas nesse mundo. Elas planejam dominar o mundo, hein? Perfeito. E para encerrar, então, qual vocês acham que vai ser o principal desafio na gestão de vocês? Já, não na campanha, já... O principal desafio é identificar
as consequências da pandemia. Tá? A gente sabe que assim, a pandemia, quando ela terminar, ela vai deixar algumas sequelas, né? Momentâneas, outras, né, que vão se prolongar. E o principal desafio que vai ficar da pandemia é o desemprego. Então o foco nós temos que ter assim, ó, já no primeiro momento, buscar meios, né, de gerar emprego em nosso município. A gente sabe que após a pandemia vai deixar, já está deixando muitas pessoas desempregadas. Então assim, a gente vê que o principal hoje foco de enfrentamento a partir de 1º de janeiro de 2021 é buscar maneiras de trazer emprego para a população de Nova Petrópolis. E a nossa marca de administração será a liberdade de empreender. A liberdade para o empresário, a liberdade para a indústria. Nós seremos parceiros dos empresários e parceiros dos industriários. Essa liberdade, inclusive, que já está vindo lá de cima do governo federal. O trabalho dignifica o homem. E o homem tem que ter liberdade para trabalhar. E trazendo recursos para Nova Petrópolis para criação de empregos. Hoje nós estamos vendo que Gramado está com vários projetos. Nós temos o Hotel da Faro, nós temos o hotel da Hard Rock Café sendo construído com mais de 900 quartos, nós temos uma arena sendo construída para 5.000 espectadores, tudo ao lado de Nova Petrópolis, mas nada aqui. Peca o administrador quando ele se sente ineficiente ou não sente a necessidade de buscar empregos para a sua população. Não adianta eu inchar uma máquina administrativa. Não adianta eu botar um monte de CC na máquina administrativa. Máquina administrativa, digo de novo, não tem uma maquininha que gera dinheiro ali. Não, é a população de Nova Petrópolis, é o empresário, é o industriário, é o microempreendedor, é ele que gera as riquezas do país. Um produto interno bruto de um país, de um município, é gerado por desses corajosos empresários. E esses empresários eles precisam ser valorizados. Como no início da nossa gestão nós não teremos grandes obras aqui que demandam emprego, eu estou indo ali, ó, do lado de Gramado, agora dia 17 de outubro, conversar com um grupo de empresários para obter deles a garantia de que 30% dos empregos gerados ali com aquele hotel, com a arena, com vários outros empreendimentos, fiquem para a população de Nova Petrópolis. E em contrapartida, nós estamos estudando a possibilidade de fazer o transporte dessas pessoas, Nova Petrópolis, até o limite de Gramado, elas vão trabalhar e voltam de novo. Porque trabalho, eu digo de novo, é dignidade. Por que valorizar o empresariado? Qual é a função social do empresário? É gerar campo de trabalho. Eu tendo campo de trabalho, eu gero uma economia forte no município. Então, por isso que ele se preocupa muito em valorizar o empresariado, porque a função social dele é gerar campo de trabalho, que vai nos transformar numa economia muito forte. E essa parceria com os empresários, ela tem que ser no seguinte sentido, ó. Você tem que marcar reuniões com os empresários, industriais da cidade e ser com eles uma espécie assim de colaborador. Eu estive ali na Dakota, eu fiquei saindo de lá maravilhados. O tamanho da empresa. Mas ao mesmo tempo triste também. Ao mesmo tempo triste? O descaso, né? O descaso em reconhecer o tamanho dessa empresa, o número de empregos que ela gera. E uma empresa de autossustentabilidade. Mas com descaso público. Mas com descaso público. Veja bem, essa empresa tem cisternas, já está preparada para ter energia fotovoltaica, então uma energia limpa. E mais de 50% mulheres trabalhando lá. As outras do mundo, viu? E essas mulheres que lá estão trabalhando, elas demandam o que então do poder público? Uma creche 12 meses. Essa é uma das bandeiras que muito antes que eu imaginei que eu pudesse ser candidata a prefeita dessa cidade, que só nos trouxe para esse caminho, né, Tenente Marcos, tendo em vista o descontentamento da população. E nós vimos que nós podemos fazer mais por Nova Petrópolis, né?
E Mudar. nós temos coragem, podemos mudar. Podemos mudar. Podemos mudar. E essas mulheres, então, que estão trabalhando, elas precisam de creche 12 meses. Ó, Doris, mas como é que tu vai fazer? O professor vai ter que trabalhar, não vai ter férias esses 12 meses? Gente, o hospital funciona 12 meses, a polícia funciona 12 24 meses, horas. a brigada funciona 12 meses. É possível sim, sempre com valorização e respeito ao professor, nós vamos ter sim creche 12 meses e transporte seguro para as crianças. Quando eu falei, fiquei triste ali com o descaso público em relação a essa empresa, né? Na simples. E diga de passagem que é uma empresa que hoje está com estudo de primeiro mundo lá, até elogiei bastante. Primeiro mundo. É o acesso a essa empresa. Esse é o descaso que eu fiquei triste, né? Eles querem uma rua e não conseguiram uma rua. Por questões políticas. Porque eu me coloquei assim no lugar deles recebendo ali um cliente internacional. 800 empregos. Tu imagina agora se uma empresa dessas... Porque assim, ó, para ser empreendedor, tu tem que ter, acima de tudo, uma consciência social. Porque não pensa que tu é empreendedor porque tu só quer ter dinheiro. Tu tem uma consciência social também. Porque tu quer gerar empregos, tu quer gerar dignidade para a população da tua cidade. E aí tu vê ali 800 e poucos empregos que poderiam estar ameaçados por falta de acesso, por falta de uma rua para aquela empresa. Então tu tem que botar na balança, tem que tirar as questões políticas, ideológicas, tem que pensar assim, o que essa empresa está fazendo em Nova Petrópolis? Gerando emprego, gerando recursos, fortalecendo a nossa economia e, além de tudo, dando dignidade para essa população. Porque atrás de cada funcionário, tu pode calcular 10, 15 pessoas que se favorecem disso. Atrás de cada funcionário daquela empresa existe uma família que depende dele para sustentar aquela família. E isso é muito importante falar sobre funcionalismo, principalmente funcionalismo público, que eu sempre digo assim, eu vejo candidatos, não só aqui em Nova Petrópolis, eu vejo candidatos que falam assim, eu vou cortar 30%, eu vou cortar 40%, eu vou cortar 50%. Calma, uma boa gestão, ela primeiro vê o quadro operacional que ela tem de pessoas, ela vê se aquela pessoa ela está trabalhando condignamente, se ela está fazendo jus ao salário que ela recebe por mês, porque o funcionário que não trabalha, ele está gerando um ônus para o município, para a população, porque é a população que paga o salário, não sou eu, prefeita ou vice que vai pagar o salário. Quem paga o salário dos funcionários públicos é toda a população. Então, nossa. A gente também paga, Eu mas não faço sou parte. eu como administradora que vou tirar do bolso e vou pagá-los. É toda a sociedade que arca com esse custo. Então, uma boa gestão se faz o quê? Utilização dessas pessoas e fazer com que elas contraprestem o serviço. E se, por aventura, se identifica alguém que não está prestando bem o serviço, vai ocorrer como acontece em qualquer empresa particular. Ele vai ter uma oportunidade para acertar e, se insistir em não acertar, ele vai ter que ser demitido. Mas sempre pensando que atrás daquele funcionário tem uma família que ele sustenta. Então nós temos primeiro que tentar resgatar o bom trabalhador, para depois descartar, Um gestor público, se for necessário. um gestor público se preocupa com a gestão de pessoal dele. De pessoas, nós Ele somos tem que saber muito- otimizar aqueles colaboradores, ou seja, ver onde é que está faltando gente, onde é que está sobrando gente e colocar a pessoa no lugar certo. E valorizar, a gente está vendo hoje que muitos não estão trabalhando direito porque eles não estão valorizados, estão tristes. Eu falei com um que disse para mim, eu fiz 25 anos de prefeitura. Disse, que legal, e aí fizeram uma festinha, tiraram uma plaquinha, só faltava ver um pontapé na bunda. Foi isso que ele... Um funcionário público de 25 anos me disse isso. Aí eu te pergunto, nós merecemos um funcionário tão triste, tão desvalorizado? Não, nós não merecemos, mas a culpa é de quem? A culpa é do gestor. Fala com um de 25, falei com um de 30. Eu digo, alguém reconheceu teus 30 anos de trabalho dedicado à sociedade, que a prefeitura é um prédio, né? Agora ele se dedica para a sociedade onde ele mora. Foi reconhecido teus 30 anos de trabalho, pelo menos do gestor público passado aqui, nenhum. Então, o reconhecimento do funcionário público que trabalha e dedicou uma boa parcela da sua vida para trabalhar com a comunidade é função, princípio do gestor público reconhecer esse funcionário. É como numa empresa. Se tu entrares numa empresa e veres
3, 4 trabalhando e um fazendo de conta, tu vai ver que tem coisa errada ali. Onde é que está o administrador? Por que aquela pessoa não está trabalhando? Por que ela não está contraprestando? Então isso é um problema de gestão. Eu volto a dizer, um trabalhador, ele não dá frutos, uma árvore não dá frutos se o dono não regar. Então é a mesma coisa. No funcionalismo público, você tem que fazer uma boa gestão, você tem que olhar, você tem que ver o que está acontecendo. Você tem que pegar um secretário e perguntar para ele, como é que está a secretaria, me falaram que o fulano lá estava com o caminhão lá dormindo e não estava contratando serviço, eu quero que tu resolva isso. Um secretário é feito para isso, ele tem que mostrar produção. Eu falo sobre a questão das obras, né? Esses dias uma pessoa me disse assim, eu chamei a pessoa aqui para arrumar o bueiro, e eles vieram, mas não arrumaram o bueiro, foram embora. Eu digo, pois é, isso é um problema de gestão. O que uma pessoa dessa pasta tem que fazer? Ela tem que determinar, tu vai lá, arruma o bueiro na rua tal, me tira a fotografia depois que está pronto. Vamos usar a tecnologia. Assim que estiver pronto aquilo lá, me tira uma foto e me manda, tá? E fazer um arquivo. Faz um arquivo de atuação dentro da tua secretaria. E essa é a transparência que a gente tem que ter. E usar a tecnologia a nosso favor. E nós vamos ter esse canal. Nós vamos ter esse canal na gestão pública aqui, que eu não falei, tá? Nós temos esse canal aqui. Esse é o motivo que nós temos a chapa pura. A gente não coligou com ninguém para termos um secretariado técnico. Não tem que fazer loteamento de cargo. A secretaria se baseia pela meritocracia e pela técnica de cada um, pelo conhecimento técnico pessoal de cada um. Para acontecer o quê? A cobrança. A cobrança, ela é institucional, quem está acima tem que cobrar quem está abaixo. Quem está abaixo tem que saber que quem está acima cobra pelo posto, não pela pessoa, pelo cara que executa. Isso faz parte da relação institucional. É o que eu não vejo hoje. Eu vejo uma instituição que relaciona institucionalmente. A cobrança existe, ela é legal, porque tem alguém que tem que chefiar e alguém tem que obedecer. É assim que funciona qualquer órgão público que deseja prestar um bom serviço à comunidade dele. Nós temos o canal interativo aberto, tá? É um canal interativo aberto, nomenclatura CIA. O que é esse CIA, canal interativo aberto? É um canal de telefone. Não é, assim. É mais ou menos uma inteligência para a administração, porque a administração ela não é feita apenas de cima para baixo, é de baixo para cima também. Esse canal de interação aberto, através usando de novo a tecnologia, nós vamos ter um número de telefone e mais um e-mail, onde a população vai enviar tudo que ela entende que não está correto. Na minha rua tem uma lâmpada queimada e até hoje não vieram arrumar. Porque o bueiro estourou, está alagando a água. Porque tem um buraco, entendeste? Aqui na minha rua tinha que ter uma lombada, embora as lombadas agora estão proibidas, né? Sim. Mas, enfim, essas questões... Nós temos que ter a facilidade de estar perto dele. Não precisa vir fazer protocolo. Não. O protocolo vai ser virtual. Tá? Pode botar aí. Através da CIA nós vamos ter protocolo virtual, onde a pessoa vai mandar o e-mail, sempre identificado, né? Ele vai ter que se identificar, o que ele quer. Agora, a denúncia não precisa ser identificada. Eu não vou deixar a pessoa em dúvida acerca de que se a identidade dela vai ser utilizada de má fé. Então eu não posso permitir que alguém deixe de denunciar alguma coisa com medo de que seja descoberto que foi ela. Então denúncias, elas podem vir sim, sem identificação de quem está fazendo, para preservar a integridade, inclusive física dessa pessoa. Então, esse canal, o CIA, vai ser um canal que, inclusive, vai nos auxiliar nas nossas visitas mensais, que nós temos 12 localidades. Cada localidade vai receber uma visita por mês, que é do nosso gabinete itinerante. Nós vamos ter um gabinete itinerante, tipo que nem essa perua aqui, tá? Onde nós vamos. Vai ter dias que eu vou junto, vai ter dias que vai ser o tenente, vai ter dias que vão ser os secretários. Nós vamos até a população. E despachar daquele local. E vamos despachar daquele local.
Isso é essa professora da comunidade. Esse é o gabinete itinerante que a gente... Pelo menos uma vez plano. por mês nós não ficaremos encastelados. Aliás, nunca vamos ficar encastelados. Nunca vamos ficar. Não. E as portas sempre abertas da prefeitura, mas a prefeitura vai até a população. Não é a população que tem que vir lá no rei, bater na porta do rei. Não. Acabou isso aí.